Vamos rogar a Deus, a Jesus, a nossa mãezinha Maria Santíssima, a espiritualidade amiga, que nos assessore esses minutos de entrosamento, quando nós estaremos estudando mais um pouco dessa doutrina maravilhosa, hoje com o tema consciência espírita. Certamente, né, irá trazer para nós uma série de informações e de conscientização do que realmente nós devemos absorver e fazer para dizer para o mundo, né, que somos espírita, porque o fato de dizer que é espírita está muito longe do procedimento correto de um espírita. Então é bom que nós entendamos isso. E nós hoje temos a nossa querida Roberta, com muito carinho, mais uma vez a gente fica muito satisfeito de tê-la conosco e espero que seja um sucesso total. E nós vamos pedir a nossa querida Marcília para fazer a prece para nós, e com essa prece nós estaremos iniciando a nossa live de hoje com as bênçãos de Deus, de Jesus, de todos os Espíritos de Deus. Com você, Marcília. Tá bem, obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bem. Tá. Eu posso abrir um estudo? Divino Mestre Jesus, com alegria nos reunimos mais uma vez em vosso nome, com o intuito de melhor compreender as leis cósmicas, as leis do Criador, para podermos andar mais consoantes com elas. Permita, Senhor, que essa noite seja proveitosa para todos, que a espiritualidade superior aqui possa nos secundar, nos resguardar de qualquer interferência nociva, que possa a espiritualidade superior intuir ainda mais a nossa irmã, que hoje traz o Evangelho, a fala do Evangelho para nós, as orientações, e que possa o vosso Evangelho calar no nosso coração, Senhor, trazendo para nós, formando dentro de nós a bagagem necessária ao nosso cotidiano, nos fortalecendo diante de tantos desafios que somos chamados neste instante a vivenciar. Que as energias, as boas vibrações dessa noite possam beneficiar os nossos lares, parece que ela perdeu o som lá, mas a prece, foi feita a prece, agora nós vamos passar. Nosso reino, seja feita a vossa vontade. Oi? O seu som está falhando. Está falhando? Eu estava fazendo a prece do Pai Nosso. Agora melhorou, Eduardo? Tá. Só o Pai Nosso para iniciarmos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, à medida e proporção em que perdoarmos aos nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Que assim seja. Roberto, agora a palavra com você, você tem até as 21 horas, e manda ver que nós estamos ansiosos para tomar mais consciência do que do Espiritismo em nós. Vamos lá, então. Obrigada, seu Paulo. Que Jesus nos abençoe,
que nós possamos estar com os corações e a mente abertos para as nossas conversas de hoje. Vocês fiquem à vontade para fazer qualquer intervenção que venha no sentido de contribuir aí para o grupo. Nós não estamos aqui na posição de quem vai ministrar ensinamentos, somos todos aprendizes, a gente veio trocar aqui. A qualquer momento é só abrir o microfone e falar, ou se você se sentir mais confortável, colocar no chat e alguém for falando aí para mim, tá bom? É sempre uma alegria estar com vocês aqui do GEVA. É uma casa muito do meu coração, que eu sinto saudade, até eu fico falando com o Max. Sempre eu falava com o Max, o GEVA não vai fazer palestra online. Aí agora a gente está aí junto. Hoje eu vi a carinha aqui da minha grande amiga Daniele Correia. Vocês podem ficar de olho nela, porque ela é palestrante também, viu, gente? Já põe o nome na lista aí, que eu já passo o zap para vocês quando acabar a palestra. Ela que me formou na doutrina espírita. Não sei se isso é bom ou se é ruim, né, Dani? O que eu virei, não sei se é bom, não sei se é ruim, mas vamos lá. Vou começar a compartilhar com vocês aqui a tela, e aí o que acontece? Eu paro de ver vocês, né? Vocês estão me ouvindo? Eu coloquei um fone aqui. Estão me ouvindo? Tá bom, né? O som tá bom, tá bem nítido. Então tá, ficou melhor, né? Tá bom. Então, eu vou começar a compartilhar uma tela aqui, e aí eu paro de ver vocês. Então eu preciso só que vocês me falem, porque eu tô tendo algumas complicações com o Google Meet quando eu vou dar palestra para compartilhar a tela. E aí eu queria que vocês me falassem se tá dando para ver aí, tá? Já apareceu? Tá ok, né? Apareceu. Tá. Então eu vou deixar assim, porque sempre que eu aumento ela, a tela tá sumindo, eu não sei o que está acontecendo. Então vamos lá. Gente, consciência espírita em tempos de transição planetária. Antes de começar, já vou pedir desculpa pelos ruídos, são coisas que a gente tem vivido aí com essas palestras online, né? Vizinhos e etc. Então, vocês me desculpem aí qualquer ruído. Mas vamos lá. Consciência espírita não é qualquer consciência. Não é estar aberto para qualquer coisa. Não é estar olhando, né? Quando a gente fala, nesse contexto aqui, quando eu falo de consciência, eu estou falando de estar atento, de estar acordado, de estar desperto, esperto, né? De estar olhando para as coisas. E aí não é só estar acordado de qualquer jeito, é estar acordado com conhecimento espírita. É estar vendo o que está acontecendo, tudo aí que nós estamos vivendo, com conhecimento espírita. É saber que nós estamos em tempos de transição e saber o porquê desses tempos de transição. Porque que tem alguma coisa muito esquisita acontecendo no planeta e no mundo, tem. Mas nós espíritas sabemos o porquê. Então são tempos de transição com o conhecimento espírita, olhando para o que o espiritismo aponta. Isso não quer dizer para que a gente não tenha nenhum olhar fundamentalista, assim, de achar que, nossa, nós espíritas somos os melhores, que temos a informação, e não quer dizer nada disso. Quer dizer que nós temos outras responsabilidades. De saber, sim, que nós estamos no auge da transição planetária, o que isso quer dizer, quando isso começou, quais são as informações que a gente tem sobre isso. Emmanuel lá no A Caminho da Luz, o Emmanuel no A Caminho da Luz, o Kardec lá na Gênese, no finalzinho lá da Gênese, já dele falando de novos tempos. Nós temos essas informações para poder ter outro tipo de comportamento
em tempos de transição planetária. Ah, Roberta, você está me pedindo para ser perfeito e para não sofrer e para não ficar doido com tudo que está acontecendo? Não, seria pedir muito. É um convite só para a gente acender o olhar para as coisas que nós estamos vivendo. E olha, que eu posso estar falando aqui de Covid, eu posso estar falando de corrupção, eu posso estar falando de preconceito, eu posso estar falando de violência, eu posso estar falando das coisas internas, dos desafios internos que cada um de nós está vivendo. Porque são muitas coisas que nós estamos vivendo ao mesmo tempo, né? E é preciso olhar para isso. Porque nós chegamos, olha só, nós chegamos em um período que depois, né, desse longo tempo de instrução espiritual, desde lá dos precursores de Jesus, desde Moisés, desde antes, né, gente? Nesse meio entre Moisés e Jesus veio tanta gente. Depois de Jesus já veio tanta gente. A gente está sendo instruído espiritualmente, ó, a longa data. Me parece que agora nós chegamos, depois desse longo período de instrução espiritual, na hora da avaliação, na hora da prova, que vai distinguir os que se esforçam no bem. Vai agora é o momento de separar o joio do trigo, os bodes das ovelhas, quem vai sentar à direita de quem vai sentar à esquerda. É hora de distinguir quem estudou, quem não estudou, quem fingiu que estudou, quem ficou metida a besta porque estudou, das pessoas que estão sinceramente dispostas a seguir os passos de Jesus. Seguir o modelo de Jesus. Isso quando ele fala assim que é o caminho, né? É por esse caminho onde ele andou carregando a cruz. Se lembra lá dos filmes de Jesus que a gente vê, né? Qualquer um deles. No momento do Calvário, ele carregou a sua cruz até o fim. Não numa perspectiva, ó, pobre coitado quem eu sou. Porque ele não lamenta o momento nenhum. Ele só carregou. Ele só foi vivendo tudo. E aí chegou no nosso momento. Nós estamos aí rastejando com a nossa cruz, reclamando a nossa cruz, que esse povo folgado que também ninguém me ajuda a carregar. Eu não quero saber disso aqui, não pedi isso, não pedi para nascer. Como tem sido o nosso relacionamento, né? Com as nossas cruzes. E aí nós vamos conversar para trazer esse novo olhar, essa nova proposta para o espírita, que não é tão nova assim, porque está na coleção psicológica toda da Joana de Ângeles, e que está em Jesus, e que está em todos esses mestres ascensionados que falam todos a mesma coisa, embora de lugares diferentes. É para isso que a gente vai olhar hoje. A Joana de Ângeles, ela fala que existem 4 fundamentos psicológicos para que nós alcancemos a plenitude. Quando eu falo de plenitude, de completude, eu falo de amor, de vida, de verdade, de quietude, de paz, de tudo isso que a gente busca às vezes fora, né? Em outros lugares, em outros tempos. Em tudo isso que a gente busca assim, quando eu tiver minha casa, quando eu tiver meu carro, quando tudo isso passar,
Vocês já ouviram isso muito, já falaram isso muito, eu sim. Quando eu for viajar, quando, como lá nesse outro lugar, nesse outro tempo, aí sim eu vou estar em plenitude. E a proposta da Joana é que a gente se coloque na posição de aprendizes. E quem quer aprender algo, ainda não está pleno, né? Mas se coloca pleno nessa caminhada. E aí ela fala sobre aprender a se conhecer, aprender a ser, aprender a viver e aprender a amar. Passando por esses 4 processos aí, nós alcançamos um lugar de mais leveza, de mais tranquilidade, de mais paz, de mais amorosidade, mas não é assim. Primeiro eu me conheço, depois eu sou, depois eu vivo, depois eu amo. Não é uma escadinha assim, para te passou da primeira série, vai para a segunda, vai para a terceira. É um processo. E ele é concomitante, ele é simultâneo. Enquanto eu estou fazendo uma coisa, eu estou fazendo outra. É tipo criar filho, que a gente vai se educando e vai educando o outro, vai se educando e educando o outro, né? E aí a gente vai desmembrar um pouquinho esses 4 pilares aqui da Joana. O primeiro é o aprender a se conhecer. E como a gente conhece alguém melhor do que através da linguagem, né? A Dani está aí, ela é a mestre do estudo da mediunidade, ela vai lembrar que lá no Livro dos Espíritos eles falam sobre isso, de conhecer a identidade de um espírito, Livro dos Espíritos não, dos médiuns. Foi dos médiuns mesmo que eu falei? Não, é do Livro dos Médiuns, tá? Na parte lá que fala da identidade dos espíritos, que nós identificamos um espírito através da sua linguagem. E não é só a linguagem da eloquência da pessoa que está falando e no público, num grande palco para muitas pessoas. São os mínimos gestos. Os mínimos gestos. Eu sempre falo, quando eu faço essa palestra, assim, que a gente fica, nossa, Luciano Huck, e dá casa, e conserta carro, e ele vai, ajuda as pessoas, ai, que homem bom, ai, que não sei o quê. Pergunta a Angélica, mulher, é ela que vai saber. Lá nos mínimos detalhes, pega um copo d'água para mim, agora não, tô papo. Nos mínimos gestos que a gente vai conhecer o outro. Não é, fulano fez uma mega doação para não sei aonde. É nos mínimos gestos que a gente vai conhecer esse fulano. Já ouviram alguém falar assim, fulano, Roberta é ótima, come um pacote de sal com ela. Passa uma semana com ela. É porque nos mínimos gestos que a gente conhece. E nós vivemos, infelizmente, e especialmente nós espíritas, a gente tem ficado craque nisso, da pedagogia dos sepulcros caiados, todos branquinhos por fora, mas cheio de podridão por dentro, de cadáver por dentro. Porque nos falta ainda a humildade e a coragem para admitir a nossa sombra, para olhar para o espelho e falar, sim, eu sinto raiva, sim, eu tenho ciúmes, sim, eu estou triste, sim, eu fiquei com muita raiva do fulano que falou isso, sim, quando o fulano me elogiou e eu fiquei me achando. Aí a gente faz assim, sabe, a pessoa fala assim, nossa, que lindo fulano, aí você fala assim, nossa, foi Jesus, e dentro de você está, nossa, sou demais. Que a gente aprendeu algumas falas, né? A gente aprendeu, e como assim, a gente usa uma psicologia reversa que alimenta isso, a gente não pode aplaudir em muitos lugares, né, da doutrina, a gente não pode aplaudir, porque senão espalha o fluido, porque pelo menos foram essas explicações que eles me deram lá na época da mocidade. Aí tem que fazer assim, em vez de aplaudir. Como se o fluido fosse uma coisa que tivesse aqui assim, ó, na hora que eu bato a palma ele pula, né?
E aí a pessoa não pode aplaudir também, porque senão o artista vai ficar vaidoso, e aí a gente vai alimentando umas coisas malucas, sem sentido, com o objetivo de não alimentar outras. É muito paradoxal, né? Sendo que a gente poderia simplesmente aplaudir, a pessoa agradece, pronto, acabou, ninguém alimenta nada e as coisas são simples. E eu estou dando esse exemplo aqui, mas isso acontece em muitas questões. Certa vez eu fui assistir uma palestra e no final eles bateram palma para o expositor. Aquela coisa foi tão impactante assim que o aplauso, na hora que ele falou obrigado, o aplauso ele veio, sabe? Ninguém fez para endeusar. E mesmo se tivesse feito, era a consciência de cada um, né? Só que aí a pessoa, depois, ela deu um xingão em todo mundo, na frente do expositor, porque as pessoas tinham aplaudido. Então, assim, em nome de não desenvolver uma vaidade, eu criei um maior climão ali no lugar, que estava tão legal por causa da palestra, sabe? É isso que eu tenho falado, assim, nessa pedagogia de sepulcros caiados, em nome de umas coisas, a gente acaba se equivocando também, sabe? E aí é preciso uma coragem imensa para admitir as nossas dificuldades enquanto movimento espírita, enquanto nós espíritas mesmo, as coisas às quais a gente ainda está apegado. Porque não importa eu ter sombra, não importa, porque isso faz parte da minha humanidade, Deus sabe que nós somos assim. E Ele nos ama assim. Não importa eu ter ciúme, não importa eu ter medo, inveja, ganância. Não importa. Importa, de verdade, qual é a minha postura que eu assumo em relação a isso. Importa, na verdade, quem comanda quem. Sou eu que comando o meu ciúme ou ele me comanda? Eu comando os meus medos ou eles me comandam? Eu preciso aprender a me conhecer, a me escutar. Hoje eu atendi uma cliente e ela descobriu que o marido está traindo. E há uns anos atrás, ela cismou que ele estava traindo ela com essa moça que ele está traindo. E ele falou, não, jeito nenhum, e brigou na época chamou ela de louca, você é doente, você é ciumenta, você tem que se tratar. E ela realmente foi fazer terapia, foi se tratar, ficou achando que era doente, e há 2 semanas ela descobriu que era verdade. E aí nós não aprendemos a nos ouvir, a ouvir a nossa intuição, a nos escutar. Você está falando assim, eu estou no meu limite, eu não estou aguentando mais isso aqui. A sua cabeça dói, você não escuta, o seu corpo está te falando, você não escuta. A gente não escuta as mínimas coisas, gente. A gente está querendo fazer xixi, fica apertado, segurando, mas não levanta, não vai fazer xixi, a gente não escuta o nosso corpo. Aí sabe o que acontece? Na hora que tem uma pedra nos rins e ele berra, e a gente vai parar no hospital, fica internado, aí a gente escuta. Por que a gente precisa do berro para escutar? Aprender a se conhecer é olhar para os nossos mínimos gestos, para como a gente tem falado. Nossa, Roberto, você é burro demais. Nossa, Roberto, você sabe como a gente fala conosco? Porque vai chegar uma pessoa na casa espírita e vai falar assim, nossa, minha vida está toda travada, minha vida está difícil demais. Ô, meu irmão, vem aqui, vamos abrir um pedaço do evangelho, vamos abrir o evangelho aqui, vamos ler uma página para ver o que Jesus tem para te orientar. Olha, tá vendo? Tudo passa. A gente fala isso para os outros, agora quando é a gente, nossa senhora, mas você é burro demais. Nossa senhora, mas você tem mesmo que pastar. Como a gente fala com a gente mesmo?
como a gente fala sobre a gente mesmo. Isso tudo é coisa para a gente se conhecer, é material para a gente se conhecer. Se eu estou querendo, se eu estou fazendo parte dessa pedagogia aí dos sepulcros caiados, se eu estou querendo pintar o rosto de bonzinho demais, se eu estou querendo agradar demais, se eu estou falando sim demais, se eu estou sem coragem para admitir que eu tenho dificuldade sim, que está tudo bem. Gente, coragem para admitir as sombras, eu recomendo o livro Reforma Íntima Sem Martírio, da Irmãs do Fogo. Aliás, eu recomendo tudo da Irmãs do Fogo. Se ela lançar um papel higiênico, eu vou recomendar para vocês usarem o papel higiênico da Irmãs do Fogo. Porque eu acho que ela é incrível para nós espíritas, nesse momento que a gente está vivendo. Para grupos espíritas estudarem juntos. Qual é a postura que eu tenho assumido diante das minhas sombras? Hoje foi tão interessante, eu fiz uma postagem no Instagram falando sobre a raiva. E eu falei assim que a gente precisa escutar os recados que a raiva dá pra gente, porque ao invés de ficar assim, ai meu Deus, eu sou espírita, tô sentindo raiva, nossa, não podia, eu tenho que ser bonzinho pra todo mundo, eu tenho que ser pacificador. Olha para sua raiva e pensa assim, cara, por que eu tô com raiva? Se fosse outra pessoa que tivesse falado isso comigo, eu não tinha ficado com raiva, porque essa pessoa falou, eu fiquei com uma macaca. O que acontece dentro de mim quando é essa pessoa que faz alguma coisa? Pra gente se conhecer e se estudar. Aí uma pessoa comentou assim, é tão interessante quando a pessoa lê e cada uma lê o que... Cada uma vê o que está dentro dela, na verdade, né? Ela falou assim, isso mesmo, Roberta. Sempre que fico com raiva, vejo que estou sendo mais prejudicada. Então, eu paro de pensar no que está acontecendo e fico mais em paz. Alguma coisa assim. Aí eu falei, cara, ela não entendeu nada do que eu falei, porque eu falei que não é para parar de sentir raiva, é para mergulhar na raiva, para se conhecer. A cura para a dor está dentro da própria dor. Olha só, a cruz, o símbolo da cruz, para mim é o melhor, é o mais vivo. A redenção, a ressurreição, a glória de Jesus só veio porque ele foi com a cruz até o fim. Ele mergulhou naquilo, ele não fugiu, ai meu Deus, não estou aguentando mais, tchau. Ai meu Deus, que povo chato, vim aqui ajudar todo mundo e eles ficam fazendo essas palhaçadas comigo, tchau. Não, ele foi até o fim, viveu até o fim do processo. Ele é a prova para nós de que tudo passa. Não passa porque a gente está de saco cheio e a gente quer que passa. Passa quando a gente vai até o fim. Então essa menina lá no comentário, ela falou assim, e aí eu paro de pensar, eu vou fazer outras coisas, eu distraio. Quer dizer, ela foge de olhar para o que está levando ela para a raiva. Ela foge do aprender a se conhecer. E eu estou aqui condenando essa pessoa, porque tá tudo bem, cada um tá no seu momento. Assim tá funcionando para ela. Ela colocou lá assim funciona para mim. Aí eu nem comentei nada, eu falei, ok, se tá funcionando para ela, tá tudo bem, né? Mas um dia ela vai precisar mergulhar para ela se conhecer mais, para ela se escutar, para a gente passar por aprender a ser, que para mim é incrível. Nós vivemos numa identificação com tudo que é exterior, com tudo que é periférico. Quer ver? Quem é você? Eu sou o Paulo. Não estou te perguntando o seu nome, não. Estou perguntando quem é você. Eu sou o pai de não sei quem. Não estou perguntando quem são seus filhos. Perguntando quem é você. Eu sou o dono daquele carro que está lá fora. Não. Ok, isso ainda é uma imagem, ainda não é quem você é. Eu sou um engenheiro, eu sou a dona de casa, eu sou a mulher de fulano. Igual na minha terra, em Santa Luzia, né? Eu sou... Você conhece Maria? Que Maria? Maria de Dedé. Maria de Dedé. Eu sou Naná de Totó. É assim aqui, Santa Luzia. Sou Dani de Hudson. E
Isso tudo ainda é imagem. Isso tudo ainda é exterior, ainda é periférico. Qual a ideia da periferia? Peri significa ao redor, em volta. A periferia é a parte da cidade que está em volta do centro, né? Aqui, olha, periférico é o que está aqui, ó. Mas quem nós somos é aqui, ó. Quem é você? Aprender a ser é. Quem é você se tirar tudo isso que é periférico? Quem é você se tirar seu pai, sua mãe, seus filhos, seu trabalho, a sua religião que a gente gruda, né? Sou espírita. Não, isso ainda é uma imagem. Jesus é espírita, gente? Jesus é espírita? Buda é budista? Será que Jesus fosse encarnado, ele frequentaria essas casas espíritas enjoadas, às vezes cheias de guerigueri? Ou será que ele frequentaria a igreja evangélica nessas gritarias? Quem somos nós se tirarmos todos os rótulos? Tudo que vai morrer. Emmanuel fala assim, tudo que os olhos do corpo podem ver está morto ou vai morrer. Se eu tirar tudo que é periférico, o que sobra de você quando você desencarnar? É preciso descobrir uma essência dentro de você, mesmo que não sofra nenhuma alteração, se lhe for tirado algo que é externo. Uma essência que sobreviva se seus filhos forem tirados. Uma essência que sobreviva se o curso que você faz e que você ama acabar. Uma essência que sobreviva se você não tiver um lugar para morar, uma viagem para fazer, uma pessoa com quem se relacionar. Difícil, né? Aprender a ser, mas esse é o exercício. Não é assim, então estou deixando todas as minhas roupas, largando todas as minhas relações, meus bens e estou indo meditar lá no Everest. Ainda vai ser forma, ainda vai ser exterior. A grande sacada é, com tudo isso que é exterior, junto, você ainda achar essa essência dentro de você. Que sobrevive a todo caos externo. Esse é o aprender a ser. Aprender a viver. Ô, gente, tá tudo bem? Vocês estão aí? Tô falando sozinho? Como é que é? E tal. Alguém fala aí para mim? Ô, Roberto, tá tudo bem, porque tá bem, ficando bem esclarecido, então tá bom. Suscitando a fazer questionamento, tá bom? Tá bom, obrigado, seu Paulo. Aprender a viver. Depois que eu me conecto com essa essência profunda, não me resta nada mais a não ser partir para a realização. Porque a vida não se contenta em ser potência. A vida não se contenta em ser plano, em ser sonho. Sabe quando você no começo do ano? Ai, quantas pessoas devem ter vivido isso, né? No começo do ano de 2020, começou em janeirão lá, fevereiro, a juntar o dinheiro para ir para a praia no meio do ano, no fim do ano, e aí veio a pandemia e você não realizou o sonho. Ou quantas vezes nós, mesmo fora de pandemia, fizemos isso? Planejamos, e os nossos sonhos continuaram no papel ou na cabeça. Frustração. A vida não se contenta em ser potência, a vida não se contenta em ser de sonhos, de papel, de plano, de meta. A vida pede realização.
A vida pede concretização. É só você pensar numa árvore. Ela não se contenta em ser semente. Ela quer ser plantinha. O bebê está dentro da barriga, ele começa a mexer, vai chegar um momento que aquilo ali não dá mais não. A vida pede realização. E aí eu acho que talvez aí seja a nossa grande fim da meada, né, gente? A gente sair do que é potência e transformar em vida, né? Sair do que é discurso e transformar isso em comportamento. Porque a gente também é muito bom para falar, né? Aqui, estou falando todas essas coisas com vocês. Ai, meu Deus, só Deus sabe o que eu passei para chegar hoje aqui nesse estudo, né? Uma coisa é a gente falar sobre algo. Outra coisa é a gente se comportar como se esse algo fizesse parte de nós. E aí vocês estão vendo essa carinha boa aí do Desmond Tutu, né? O Desmond Tutu era um arcebispo anglicano que viveu os horrores do apartheid na África do Sul. No governo do Mandela, ele foi o ministro da reconciliação e da verdade. E eu acho que seria ótimo se existisse esse ministério aqui, né? Da reconciliação e da verdade. Certa vez Desmond Tutu foi visitar uma parte de Jerusalém dedicada aos judeus que morreram no Holocausto. E aí tinha tipo uma parede para as pessoas escreverem, deixarem suas mensagens, e Desmond Tutu escreveu assim: que Deus auxilie os judeus a perdoarem os seus algozes. E aí eu acho que se ele tivesse matado mais judeus ali, não teria causado tanta polêmica. Inclusive ele foi expulso lá da cidade à época, porque eles acharam um absurdo, assim, como assim nós perdoarmos? Aquele povo de lá é briguento até hoje, né? Desde a época de Jesus, desde antes de Jesus, ainda continuam aquelas contendas danadas de tudo virar um caos. E aí ele foi expulso da cidade, e isso virou páginas de vários jornais, de revista, porque, nossa, que absurdo, lá dentro de Jerusalém, falar isso para perdoarem os nazistas, os alemães, nossa, que absurdo. E aí ele foi convidado a dar uma entrevista no New York Times, e o repórter, foi a primeira pergunta que ele fez para ele, foi assim: você não acha que ao escrever aquela frase, você desrespeitou a dor dos judeus? Aí ele falou assim: meu filho, eu sou um negro, nascido na África do Sul. Eu perdi mãe, irmãos, mortos brutalmente só porque eram negros. Não me venha falar em dor, você não sabe o que é dor. No entanto, eu devo te responder que eu sigo um mestre chamado Jesus, que foi assassinado brutalmente e injustamente porque era santo.
e que mesmo sofrendo as dores desse assassinato, na cruz, ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o mestre que eu sigo. Era isso que eu podia orientar para eles. Não me venha falar em dor, você não sabe o que é dor. Essa entrevista foi só essa pergunta mesmo, já acabou. Porque uma coisa, gente, é eu falar, eu tenho um estudo, eu adoro falar sobre perdão. Uma coisa é eu pegar o meu estudo e ficar aqui 1 hora falando com você sobre o perdão. Outra coisa são pessoas que escrevem tratados teológicos, filosóficos, pedagógicos e de qualquer área da ciência sobre o perdão. Outra coisa é você ser santo, puro, amoroso, estar sendo assassinado e falar: Pai, perdoa. Isso é comportamento, isso é sair do discurso, isso é aprender a viver. Ah, Roberta, mas era Jesus. Não, somos nós. Hoje mesmo à tarde eu li um versículo num texto de uma amiga minha, ela citava esse versículo: tudo que eu fiz, vocês podem fazer e mais. E não é esperar quando a gente for ser crucificado para falar isso, porque esse foi o caminho de Jesus. Quando ele fala assim: eu sou o caminho por onde vocês devem seguir, ele fala assim: olha, é carregando a cruz com amor e com verdade até o fim. Mas é cada um a sua cruz. Então talvez você não vai ser crucificado para falar: Pai, perdoa. Mas talvez alguém vai fazer uma sacanagem com você na sua família, no seu emprego, e você vai ter a sua chance de falar: Pai, perdoa. Às vezes você vai ver na televisão alguma coisa que te dá muita raiva. Por exemplo, vou falar com vocês que domingo eu estava vendo uma coisa que me deu muita raiva, de uns meninos roubando um auxílio emergencial e gastando com viagem, com não sei o que, me deu muita raiva. Eu posso, lembrando disso agora, eu posso falar, em vez de ficar xingando: esse menino tem mãe, tem pai, Pai, perdoa. Às vezes você vai ver uma pessoa furando fila, não sei aonde: Pai, perdoa. Porque a gente precisa optar por aprender a viver. Julgar, nós já sabemos. Condenar, nós já sabemos. Ficar aqui, no blá, 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 a gente já sabe. A gente não precisa aprender mais disso, fazer mais disso, a gente já sabe. Vamos aprender a viver. Nos conectar com essa essência profunda que sobrevive a tudo, com essa essência profunda que já é conhecedora do Evangelho. A gente não precisa ter 500 anos de doutrina espírita, não. Se você já escutou assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, já tá bom para esse aprender a viver. Já dá pano para manga. E depois disso, a gente vai para o aprender a amar. Amar a nós mesmos, a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Como eu me vinculo com Deus, eu me vinculo com as pessoas, eu me vinculo comigo mesmo. Amar a nós, porque se nós não nos amarmos e a gente não consegue amar o outro, isso é um fato. Uma mulher, por exemplo, que não se ama, que não acolhe o próprio corpo, que não acolhe as próprias qualidades, ela vai estar sempre falando mal de outras mulheres, ela vai estar sempre julgando, condenando outras mulheres. As mulheres bonitas, para elas, vão ser rivais, porque ela não se ama. E quando eu começo a me amar, eu consigo ir na direção do outro com mais tranquilidade. E aí tem um texto do Emmanuel incrível. Se eu não me engano, salvo engano, é no livro Fonte Viva, o capítulo é o 101, chama As Cortinas do Eu.
ele fala assim: entre nós e o eu há cortinas. Entre nós e o outro há cortinas, e as cortinas são do eu, do ego. Porque lá ele fala assim, olha, eu amo o meu companheiro de doutrina espírita, quando ele concorda com as ideias que eu dou para o evento que a gente vai fazer para arrecadar fundo. Porque se logo ele começa a falar que não concorda e que eu quero fazer noite da torta, ele quer fazer noite do macarrão, já começa a confusão. Eu amo meu companheiro de casa espírita, mas se eu quero varrer o salão daqui para lá e ele quer varrer de lá para cá, já começa a confusão. Eu adoro fulano, ele escuta as mesmas músicas que eu escuto, ele ouve os mesmos programas que eu ouço, ele lê os mesmos livros que a gente, ele veste até as mesmas roupas parecidas comigo, com as que eu uso. Meu Deus, eu amo fulano. Cara, a gente ama o fulano ou a gente ama a gente mesmo que tá lá no fulano? Essas são as cortinas, né? Porque você vai falar que ama de verdade, quer ver? Aquele abençoado de Deus ouve cada música que é só Jesus. E a roupa que ele usa, misericórdia. Mas você acredita que ainda assim eu amo aquela pessoa? Porque eu amo pelo que ela é, e não porque ela se parece comigo. Porque quando eu amo, quando o outro tá legal, quando o outro aceita, quando o outro compreende, ai gente, é tudo tão igual, ai nossa, eu estou amando a minha imagem no outro, eu não estou amando o outro. Que bastou discordar de mim para eu deixar de amar. E aí tem um poema lindo do Carlos Drummond de Andrade que se chama 100 Razões do Amor. As 100 razões do amor. 100 com S. 100 razões, o amor não tem razão. Eu amo porque eu amo. Às vezes o outro não tem nada que me interesse. Eu acho que a gente percebe mesmo quando a gente é amado por alguém, quando a gente é inútil para essa pessoa e ela continua do seu lado. Evangelho segundo o Espiritismo. O devotamento é cego. Eu amo e ponto. E aí o convite, né, de amar a diferença e não amar só o que o outro tem de tão semelhante comigo. Amar a diferença, que o outro seja mais o outro que ele puder ser, para que eu, no final das contas, seja mais eu que eu puder ser. Esse é o aprender a amar. É um amor sem exigências, sem barganhas. Eu me nego a ter uma relação comercial com as pessoas que eu amo. Eu te dou isso e me dá aquilo. Ah, nossa, eu fiz isso para você, mas você não fez isso para mim. Adultos, amando adultos, né? Para a gente encerrar, eu vou terminar com um poema, já falando em amar a diferença, com um poema do islamismo, do poeta Rumi, Mohammed Rumi. Ele é do Islã, da vertente Sufi, muito amorosa. E os poemas dele são incríveis, vocês podem procurar Rumi no Google, o que vocês acham, muita coisa bonita. E ele fala assim, olha, o mar é uma coisa, a espuma é outra. Esquece a espuma e contempla o mar noite e dia. Tu olhas para a ondulação da espuma e não para o poderoso mar. Como barcos, somos jogados aqui e ali. Somos cegos, embora estejamos no brilhante oceano. Ah, tu que dormes no barco do corpo, tu vês a água, contempla a água das águas. Sob a água que tu vês, há outra água que a move. Dentro do espírito, há um espírito que o chama. Somos cegos. Ah, tu que dormes. A proposta da consciência espírita é acordar.
é despertar para o fato de que nós estamos olhando para a espuma. É como se nós estivéssemos diante, assim, de frente para o mar e olhando para a espuma e contemplando a espuma. O Covid, a corrupção, é isso, é aquilo outro, essa canseira da vida cotidiana. Esquece a espuma, contempla o mar, a eternidade, o amor, a vida, a verdade, tudo isso que é eterno, tudo isso que não vai morrer, que não é periférico. Se conscientiza dessa força e começa a viver essa força no seu cantinho, porque eu começo aqui no meu cantinho, a Dani lá na cidade de Mantena que ela tá, faz no cantinho dela, aí tem um pessoal lá de Caruaru, que a gente vai fazer palestra lá, tá vivendo também. Pontos de consciências despertas. Eu gosto muito dessa imagem. Dentro do espírito, há um espírito que o chama. Não tem, gente? Quando a gente fala assim, Roberta, acorda. Não tem um eu nosso aqui que sabe e que já fica convocando esse eu que vive para um passo além? Nossa, Roberta, mas você leu sobre isso ontem, minha filha, você está fazendo isso aqui agora? Vamos nos escutar. Aprender a se conhecer. Escuta. Se escuta. Aprender a ser. Se conecte com essa essência. Aprender a viver. Pratique. Pequenas coisas todos os dias. 1% no ano, todos os dias. 1% no ano será 365%. Aprender a amar. Amar o que é diverso, o que é diferente. Nossa, mas fulano fala demais. Não é um defeito, é uma característica. Ele fala demais, você fala de menos, tá tudo bem. Às vezes a gente transforma a diferença em defeito, e não é um defeito, é só diferente. Muito obrigado mais uma vez. Eu amo vocês do GEVAN. É uma alegria estar aqui sempre. Eu espero de verdade verdadeira que vocês deem um beijo para mim no Carlos, porque eu tô morrendo de saudade dele. Eu nem sei se ele tá por aí. É sempre uma alegria estar aqui com vocês e eu espero que a gente possa se ver presencialmente em breve, que as coisas se apaziguem, né? Que essa gravidade amenize e que enquanto isso não acontecer, a gente aproveite a oportunidade para se olhar e para acordar. Jesus nos abençoe. Ô, Roberta. Oi. Tem alguns comentários aqui, eu vou ler para você. Tá bom. Às vezes você pode dar algum parecer, né, em cima desse comentário. O Valtinho deixou aqui para nós. O amor é o dever de casa que Deus nos deu para executarmos na terra. Então, quando nós nos conscientizamos disso, já é um passo na direção correta, né? Desenvolvermos o amor em nós, correto? Verdade, verdade. O Rogério deixou escrito para nós. Oi, Roberto. A gente, às vezes, só dá conta de ser uma bolha de espuma que dura pouco. Às vezes, dura pouco, às vezes. A gente se dá conta de onde se forma espuma. Às vezes. A gente percebe-se nos dois. Você entendeu? Entendi. Ei, Rogério é meu coleguinha.
coleguinha do Reiki. Olha só, Rogério e todo mundo, eu estou lendo um livro maravilhoso. Depois eu posso até compartilhar, não sei se vocês têm um grupo, mas eu posso mandar para o pessoal aí, vocês compartilham esse livro. Se chama Aceitação Profunda. E lá o cara fala assim, que nós somos uma onda que busca ardentemente o oceano, mas que não se reconhece como uma onda, que na verdade a gente está buscando a gente mesmo. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Soul, da Disney. Lá tem uma conversa do cara que toca piano com uma moça lá que é tipo a dona da banda, e aí ele fala assim, ela conta uma história para ele assim, de um peixinho que está buscando o oceano. Aí ele fala, não, mas você já está, alguém fala com ele, você já está no oceano. Ele fala, não, isso aqui é só água, eu estou buscando é o oceano. Então a gente se percebe como espuma porque a gente ainda não olhou para essa essência, né? Às vezes a gente vê, olha, cara, eu não sou só a espuma, não, eu sou o mar, eu sou de onde procede a espuma. Aí parece que a gente se esquece de novo e cai na correria desse mundo aqui da dualidade. Depois a gente se lembra. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos, nós temos todas as leis de Deus gravadas em nossa consciência. Então já tem amor aqui dentro, já tem liberdade aqui dentro, já tem tudo aqui dentro. Aí só que a gente fica buscando longe, né? Quando o outro companheiro aí falou do amor, não é uma coisa que a gente vai encontrar lá na frente. Está aqui. A gente precisa olhar. A gente precisa ver. O autor do livro Aceitação Profunda é o Jeff, vou colocar aí no chat, é o Jeff Foster. Vocês vão encontrar esse livro em inglês e em espanhol. Mas eu tenho uma cópia em português. Se vocês quiserem, eu compartilho com vocês, tá bom? Gratidão, gente. Ô, Roberto, sempre que se fala em conscientização, eu me reporto muito a nós acordarmos para o ponto de que cada pessoa se encontra no tempo dela. Quando nós nos conscientizamos que cada pessoa tem o seu tempo, a gente passa a respeitar o outro da forma que o outro se apresenta. A gente passa a gostar dele e dar os devidos descontos se ele está um pouquinho atrasado, porque ele está no tempo. Eu costumo até dizer muito, gente, Deus sabe que ele é daquele jeito. Por que você vai bater de frente? Vai criar caso, vai contestar, né, por ele ser assim. Deus sabe e permite que ele esteja no meio de nós, porque ele precisa. E nós precisamos dele, porque a diferença... E tem outra coisa, né, seu Paulo? Pode ser que a gente que seja esse atrasadinho aí. Pode ser também, mas eu digo assim, talvez no procedimento, às vezes uma pessoa meio rude, grosseira, né, usa palavrão, assim, mostra que a posição está um pouco acanhada ainda, mas a gente pensa assim, se Deus o colocou perto de nós precisamos dele. E ele precisa de nós. Uhum. Essa conscientização nos faz ficar realmente na posição adequada que o Espiritismo quer que nós fiquemos. Porque toda vez que nós contestamos alguma coisa, nós estamos batendo de frente com aquilo que a natureza está nos proporcionando no momento. E toda resistência a isso que está sendo oferecido no momento leva ao sofrimento. Presta atenção nisso, gente. Tira essa semana para olhar para isso. Todas as vezes que a gente está sofrendo, a gente está resistindo a algo que é, do jeito que é. Deixa eu ver aqui. Tem a Paula, né? Ela achou uma citação do Rumi. Sua tarefa não é buscar amor, mas meramente buscar e encontrar todas as barreiras dentro de si próprio que você construiu contra o amor. É isso. É isso. Incrível. Vou até tirar uma foto desse comentário aqui para eu depois fazer um post. Porque
É exatamente isso, o amor já está ali dentro. Só que a gente vai vivendo e construindo barreiras no decorrer das nossas reencarnações sucessivas. E aí a nossa tarefa é só tirar a sujeira. É como se a gente pega aqui a garrafinha, né? Aí eu encho ela de lama, de poeira, de terra, mas a água continua aqui dentro. Qual é a nossa tarefa? Limpar. Com amor. Eu vou xingar a poeira? Não, ela foi útil em algum momento. Vou xingar o barro? Não, foi útil em algum momento. Mas foi útil talvez lá atrás, hoje não é mais. Vou tirando devagar e a água volta, o amor já está aí. Exatamente isso. A recomendação que nós temos de que em tudo dá graças, está a nos dizer, né, tudo que vem até você vem com aquele firme propósito de te ajudar naquilo que você precisa. Se você tiver olhos de ver e ouvido de ouvir. Uhum. E quando nós aprendermos a dar graças a tudo que ocorre ao nosso derredor, certamente nós vamos estar crescendo a todo vapor. Porque no lugar de estar agredindo, ferindo e nos manipulando, claro que nós estaremos ajudando, porque seremos gratos a tudo. O sentimento de gratidão é o maior sentimento que nós podemos desenvolver em nós. Suplanta qualquer um outro. Porque ninguém consegue amar se não é grato. Ninguém consegue ser caridoso se não é grato. Ninguém consegue aceitar o outro se não é grato. Então, a gratidão é uma bênção que nós temos que, né, aceitar e desenvolver em nós para poder atender todas as outras dádivas que nós carregamos conosco. Isso aí. Muito feliz de estar aqui com vocês. Estou vendo aí seu Itamar, seu Wilton. Saudade de vocês. Obrigada, viu, gente? Fiquem com Deus. Alguém tem uma pergunta a fazer? Se não tiver, nós vamos agradecer a nossa querida irmã Roberta, né, pelo excelente trabalho que ela fez hoje, nos ajudando a conscientizar, de fazer a consciência espírita, né, real em nós, porque às vezes falamos que somos espíritas, mas o nosso procedimento, a nossa postura nega totalmente esses dizeres, né? E é o procedimento que demonstra realmente se nós somos aquilo que estamos falando ser. Ô, Roberto, mais uma vez, os nossos agradecimentos. Eu que agradeço. E espero que nós estejamos juntos novamente, assim que for possível, porque é muito bom estar te ouvindo. Tudo bem? Agora eu vou passar a pedir à nossa irmã Jacira para fazer a prece para nós. Hoje ela ficou muito quietinha, né? Ela vai fazer a prece para nós para contribuir de alguma forma, né? Com alguma coisinha. É com você, Jacira. Muito obrigada pela oportunidade, Paulo. Obrigada, Roberta, por ter aceito o nosso convite e nós vamos convidá-la novamente. Vai ser um prazer tê-la aqui conosco. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre, nosso guia. Vamos agradecer pela oportunidade que estamos tendo de estudar o Evangelho que ele nos trouxe, as leis divinas que foram materializadas aqui no plano terrestre. Mesmo que através de um meio artificial, mas nós conseguimos, através dos pensamentos, das ondas magnéticas, enviar e sentir o amor de Deus. Jesus, abra tuas mãos dadivosas sobre todos nós, sobre todo o nosso planeta Terra, enviando bênçãos de curas, cura espiritual, para que nós possamos, curando o nosso espírito, as nossas mazelas, possamos transformar esse planeta na terra que devemos herdar um dia. Só com novos comportamentos, fazendo diferente, amando o nosso próximo, assim como ele é, independente da forma como ele é que seremos felizes. Gratidão, Senhor,
pelos ensinamentos da noite. Gratidão pela nossa irmã estar aqui hoje conosco e todos os nossos amigos que estão nos ouvindo. Que assim seja, que assim será.